Quais os principais sintomas da diabetes? Vamos entender essa história da diabetes, porque entendendo a diabetes, a gente entende direitinho a função da insulina. O que vai acontecer na diabetes? Eu tenho uma carência de produção de insulina. Se eu tenho uma carência, seja qualitativa, seja quantitativa da produção de insulina, esse indivíduo vai estar sempre hiperglicêmico, né? Que a insulina é o hormônio hipoglicemiante. Na carência de insulina, esse cara vai estar hiperglicêmico. Esse cara estando hiperglicêmico, esse aumento de glicemia vai fazer com que haja um aumento de desafio osmótico para as células. Ou seja, células que estão trabalhando dentro de uma faixa osmótica, de equilíbrio osmótico, com os sais e tudo mais que estão no sangue, vão ter esse desafio osmótico aumentado por causa da presença de glicose no sangue, né? A presença aumentada de glicose no sangue. Então, vamos lembrar daquelas questões de osmose, né? O que acontece? Quando você tem uma osmolaridade aumentada para um lado, a gente tem a tendência de perda de líquido para esse lado, né, que tá com a osmolaridade aumentada. Então, no caso, como a gente tem o sangue hiperosmótico em relação às células, a gente tem uma tendência de perda de água dos tecidos de maneira geral, ok? Então, a gente vai ter esse aumento de desafio osmótico, o que leva a lesões vasculares pelo corpo inteiro, o que leva a uma dificuldade de cicatrização de qualquer tipo de lesão que vá aparecer, tá? O que leva a um tipo de lesão de nervo óptico, por exemplo, que pode levar à cegueira. Então, todas essas alterações são decorrentes desse aumento de desafio osmótico. Por outro lado, o que a gente vai ver? Esse animal está perdendo glicose pela urina, né? Porque o rim tem uma saturação de reabsorção de glicose. A gente vai ver isso quando fala de sistema excretor. O rim ele satura, ele tem uma saturação na absorção de glicose, na reabsorção, né? Quando chega, se a glicemia aumenta além desse ponto, esse rim não vai mais reabsorver essa glicose vai sobrar na urina, né? Fazendo com que também por uma questão osmótica esse animal urine mais. Então a gente vai ter esse animal com poliúria. Como ele está perdendo água pela urina, ele vai ter mais sede. Então, outro sintoma clássico da diabetes é a polidipsia. Tá? Então, poliúria e polidipsia. Com polifagia, com hiperexia, né? Por que isso? Como a glicose não está entrando na célula, ele vai usar os outros mecanismos, né, de metabolismo para poder alimentar essas células. Então ele vai ter perda muscular, ele vai começar com catabolismo muscular para poder atender essa demanda, ok? Então a gente vê aqui na imagem catarata e retinopatia por causa dessa deposição de glicose no nervo óptico, né? A questão das retinopatias e as cataratas também pela degradação do cristalino. Tendência maior a infecções, desidratação, porque ele está perdendo líquido, a poliúria, polidipsia, ele vai ter tendência a gangrenas, né? Ele vai ter aí essa postura plantígrada, porque ele vai perdendo tônus muscular, né? E ele pode ter uma neuropatia, porque os neurônios também vão sofrer esse desafio osmótico, ok? Então, a falta de insulina vai promover essa hiperglicemia. Outra questão importante é esse indivíduo ele vai entrar em cetoacidose, porque como ele entra em metabolismo de gordura com intensidade, ele vai desenvolver o que se chama de cetoacidose diabética. Ou seja, quando você quebra gordura para o metabolismo, você produz corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos acidificam o sangue. Isso pode matar o diabético, né? Esse coma por cetoacidose, né?
Você vai ver o animal, se ele está em cetoacidose, ele fica com hálito cetônico, ele fica com bafo de acetona, né? Igual se estivesse fazendo unha. Então, essa cetoacidose é o quadro mais grave que a diabetes pode dar de imediato, assim. No mais, você vai vendo um quadro de degeneração mesmo. Esse animal vai tendo ferida que não cicatriza, esse animal vai ficando cego, esse animal vai ficando. é, o que leva a um quadro, né, que vai tendo complicadores aí no quadro, de maneira geral. Ok?